Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te saúdo nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero caminhar contigo através de uma oração que tem o poder de quebrar toda a angústia que aperta o teu peito desde que abriste os olhos. Sei que talvez tenhas acordado com aquele peso familiar, aquela inquietação que não te deixa respirar em paz, aquele aperto que faz o coração acelerar sem motivo aparente. A angústia é uma das batalhas mais silenciosas que enfrentamos. Ela rouba a nossa alegria antes mesmo do dia começar. Ela paralisa os nossos sonhos e transforma cada pequeno desafio numa montanha intransponível. Mas hoje será diferente, porque vamos entregar essa angústia nas mãos daquele que prometeu nos dar descanso. Jesus nos disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta promessa é para ti neste exato momento. Eu te convido a ficares comigo até o final desta oração, porque algo poderoso vai acontecer no teu interior. Escreve nos comentários a palavra paz e declara que hoje a angústia não terá poder sobre ti. Prepara o teu coração para sentir o abraço consolador do Pai, que está mais perto de ti do que imaginas, esperando para transformar a tua manhã num verdadeiro amanhecer de esperança. A angústia muitas vezes chega como uma tempestade inesperada, roubando a nossa tranquilidade e fazendo-nos questionar se conseguiremos enfrentar mais um dia. Mas precisamos entender algo fundamental. A angústia não vem de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, está escrito que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando Jesus esteve no jardim do Getsemane, ele mesmo experimentou profunda angústia diante do que estava por vir. Em Mateus, capítulo 26, versículo 38, ele disse aos discípulos, A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus conhece a tua angústia, ele sabe exatamente o que sentes, mas vê o que ele fez, não ficou paralisado pela angústia, ele orou. Ele entregou tudo ao Pai e encontrou forças para cumprir o propósito divino. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta é a chave. Transformar a angústia em oração, entregar cada preocupação a Deus antes que ela se transforme em desespero. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Senhor de toda consolação, nós nos aproximamos do Teu trono de graça nesta manhã com corações que precisam urgentemente da Tua paz. Reconhecemos que a angústia tem roubado a nossa alegria, tem perturbado o nosso sono, tem tornado cada amanhecer uma batalha antes mesmo de começar. Mas hoje declaramos que a angústia não tem mais poder sobre nós, porque estamos nas Tuas mãos poderosas. Senhor, Tu conheces cada pensamento que nos atormenta, cada preocupação que nos paralisa, cada medo que nos rouba a esperança. Nada está escondido dos Teus olhos, e mesmo assim, Tu nos amas com amor eterno. Vem agora com o Teu Espírito Santo e toca o lugar mais profundo da nossa alma, ali onde a angústia se esconde. Quebra cada cadeia de ansiedade que nos prende,
Corta cada raiz de medo que nos sufoca. Pai, queremos começar este dia diferentes. Queremos experimentar a verdadeira paz que só Tu podes dar. Não uma paz superficial que depende das circunstâncias, mas aquela paz que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Ensina-nos a confiar em Ti de todo o coração e a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Senhor Jesus, quando estiveste na terra, Tu viste pessoas angustiadas e tiveste compaixão delas. Viste Marta preocupada e ansiosa com muitas coisas e disseste-lhe que apenas uma era necessária. Hoje dizemos-te a nós também. Queremos escolher a melhor parte, que é estar aos Teus pés, ouvir a Tua voz, descansar na Tua presença. Perdoa-nos por todas as vezes em que permitimos que a angústia crescesse porque deixamos de orar, porque deixamos de buscar-te primeiro. Perdoa-nos por tentar resolver tudo com as nossas próprias forças, esquecendo que Tu prometeste carregar os nossos fardos. Pai, nós entregamos a Ti agora cada situação que tem causado angústia em nós. Entregamos as preocupações financeiras, os problemas de saúde, os conflitos familiares, as incertezas profissionais. Entregamos os filhos que nos preocupam, os relacionamentos que precisam de cura, os sonhos que parecem impossíveis. Colocamos tudo nas Tuas mãos, porque sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, dá-nos a fé de Abraão, que mesmo sem ver como, creu na Tua promessa. Espírito Santo, vem agora e enche cada espaço vazio dentro de nós com a Tua presença consoladora. Onde há angústia, derrama paz. Onde há medo, derrama coragem. Onde há dúvida, derrama fé. Onde há desespero, derrama esperança. Tu és o Consolador que Jesus prometeu enviar, e nós precisamos desesperadamente da Tua consolação nesta manhã. Acalma os nossos pensamentos acelerados, diminui o ritmo do nosso coração ansioso, traz clareza à nossa mente confusa. Ajuda-nos a respirar fundo e a lembrar que Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, declara sobre nós a Tua palavra que diz em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Pai, queremos agarrar esta promessa com todas as nossas forças. Queremos acreditar que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Tu estás sustentando a nossa vida com a Tua mão poderosa. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, sem carregar o peso de amanhã junto com o de hoje. Pai Celestial, sabemos que muitas vezes a angústia vem porque queremos controlar tudo, porque não conseguimos soltar as rédeas da nossa vida e confiar plenamente em Ti. Ajuda-nos a entender que a verdadeira paz vem da rendição, não do controle. Quando tentamos segurar tudo com as nossas próprias mãos, acabamos esmagados pelo peso. Mas quando entregamos tudo a Ti, experimentamos a leveza que vem da confiança. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti como uma criança descansa nos braços do Pai, sem questionar, sem duvidar, apenas confiando. Dá-nos a sabedoria de distinguir entre o que podemos mudar e o que precisa ser entregue completamente nas Tuas mãos. Pai, abençoa este dia que está começando, que cada hora seja marcada pela Tua presença e não pela angústia. Que cada decisão que tomarmos seja guiada pela Tua sabedoria e não pelo medo. Que cada conversa que tivermos seja temperada com a Tua graça e não com a ansiedade. Que cada pensamento seja cativo à obediência de Cristo, conforme nos ensina 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Senhor, protege a nossa mente neste dia. A mente é o campo de batalha onde a angústia tenta nos derrotar.
Por isso, precisamos guardá-la com toda diligência. Que os nossos pensamentos sejam fixados em Ti, nas Tuas promessas, na Tua fidelidade. Quando pensamentos de fracasso tentarem nos invadir, lembra-nos de que em Ti somos mais que vencedores. Quando pensamentos de incapacidade tentarem nos paralisar, lembra-nos de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando pensamentos de abandono tentarem nos entristecer, lembra-nos de que Tu prometeste nunca nos deixar nem nos desamparar. Pai, queremos encher a nossa mente com a Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a meditar nas Tuas promessas, a decorá-las no coração, a declará-las sobre a nossa vida. Que a Tua palavra seja o antídoto contra toda angústia que tentar nos atacar. Senhor, dá-nos também discernimento para reconhecer quando precisamos de ajuda. Há momentos em que a angústia requer não apenas oração, mas também apoio profissional, e isso não é fraqueza, é sabedoria. Pai amado, abençoa o nosso corpo físico nesta manhã. Sabemos que a angústia não afeta apenas a alma, ela também adoece o corpo. Quantas dores de cabeça, quantas dores no peito, quantos problemas digestivos, quantas noites sem sono são causados pela angústia. Senhor, traz cura para o nosso corpo que tem sofrido os efeitos da ansiedade. Regula o nosso sistema nervoso, equilibra os nossos hormônios, restaura o nosso sono. Que hoje possamos sentir o corpo mais leve, mais relaxado, mais saudável. Ensina-nos a cuidar melhor deste templo do Espírito Santo, a alimentá-lo bem, a exercitá-lo, a dar-lhe o descanso necessário. Pai, queremos honrar-te também através da forma como tratamos o nosso corpo. Senhor, abençoa as nossas emoções neste dia. Dá-nos inteligência emocional para lidar com os desafios sem entrar em desespero. Quando algo não sair como planejamos, ajuda-nos a manter a calma. Quando alguém nos decepcionar, ajuda-nos a responder com graça. Quando as circunstâncias forem difíceis, ajuda-nos a manter a esperança. Que as nossas emoções sejam governadas pelo Teu Espírito e não pelas circunstâncias externas. Pai Celestial, abençoa os nossos relacionamentos neste dia. Muitas vezes, a angústia vem de conflitos não resolvidos, de mágoas guardadas, de palavras não ditas. Senhor, dá-nos coragem para buscar a reconciliação onde for necessário. Dá-nos humildade para pedir perdão quando errarmos. Dá-nos graça para perdoar quando formos feridos. Que a angústia não nos torne pessoas amargas, fechadas, desconfiadas. Ao contrário, que a experiência de sermos consolados por Ti nos torne mais compassivos com os outros. Senhor, abençoa especialmente as nossas famílias. Protege os nossos lares de toda divisão, de toda discórdia, de toda falta de paz. Que a nossa casa seja um refúgio de tranquilidade neste mundo tão agitado. Que quando os nossos familiares entrarem em casa, sintam a atmosfera de paz que vem da Tua presença. Pai, dá-nos sabedoria para criar um ambiente saudável onde a angústia não encontre terreno fértil. Ajuda-nos a comunicar com amor, a ouvir com atenção, a apoiar com generosidade. Que a nossa família seja fortalecida pelo amor e não destruída pela angústia. Senhor, abençoa o nosso trabalho neste dia. Sabemos que muitas angústias estão relacionadas com a área profissional. Medo de perder o emprego, pressão por resultados, conflitos com colegas, sensação de inadequação. Pai, queremos entregar tudo isso nas Tuas mãos. Dá-nos competência para fazer o nosso trabalho com excelência, mas também dá-nos desprendimento para não basear a nossa identidade nele. Somos Teus filhos antes de sermos profissionais. E o Teu amor por nós não depende da nossa produtividade. Senhor, abre portas de oportunidade para quem está desempregado.
Dá criatividade para quem precisa de novas soluções. Dá favor com superiores e colegas. Dá sabedoria para tomar decisões importantes. Que hoje possamos trabalhar como se estivéssemos servindo a Ti e não aos homens, conforme nos ensina Colossenses capítulo 3, versículo 23. Pai, que o nosso trabalho seja uma bênção e não uma fonte de angústia. Ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis, a não levar trabalho para casa quando não for necessário, a descansar adequadamente. Ensina-nos que o nosso valor não está no que fazemos, mas em quem somos em Ti. Pai amado, abençoa as nossas finanças neste dia. Sabemos que muita angústia vem de preocupações financeiras, contas a pagar, dívidas acumuladas, sonhos adiados por falta de recursos. Senhor, Tu és o nosso provedor fiel e confiamos que não faltará o necessário. Ajuda-nos a administrar com sabedoria o que temos, a viver dentro das nossas possibilidades, a ser generosos mesmo na escassez. Pai, abre portas de provisão sobrenatural. Multiplica o nosso pão como multiplicaste os pães e os peixes. Faz render o pouco que temos como fizeste com o azeite da viúva de Sarepta. Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória. Senhor, liberta-nos da angústia financeira. Ajuda-nos a confiar que se Tu vestes os lírios do campo e alimentas as aves do céu, muito mais cuidarás de nós. Dá-nos a paz de saber que o nosso Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Que hoje possamos viver sem a ansiedade de acumular, mas com a confiança de quem sabe que tem um Pai rico e generoso. Senhor Jesus, abençoa a nossa saúde neste dia. Sabemos que a angústia prolongada pode adoecer o corpo, mas Tu és o Deus que cura todas as nossas enfermidades. Toca agora cada pessoa que está lidando com problemas de saúde causados ou agravados pela ansiedade. Restaura o sono de quem sofre de insônia. Acalma o coração de quem tem palpitações. Alivia a tensão de quem sofre de enxaquecas. Cura o estômago de quem desenvolve problemas digestivos por causa da angústia. Pai, queremos honrar o nosso corpo, este templo do Teu Espírito. Ajuda-nos a cuidar bem dele, a alimentá-lo adequadamente, a movê-lo com exercícios, a dar-lhe o descanso necessário. Que a nossa saúde física seja reflexo da saúde espiritual que vem de viver em paz contigo. Senhor, abençoa também a nossa saúde mental. Sabemos que há momentos em que precisamos de ajuda profissional, e isso não é falta de fé. Dá-nos humildade para buscar apoio quando necessário. Abençoa os profissionais de saúde mental que nos ajudam a processar as angústias de forma saudável. Pai amado, abençoa os que estão sozinhos neste dia. A solidão pode ser uma fonte terrível de angústia. Há pessoas que acordam sem ter com quem conversar, que passam dias inteiros sem receber uma mensagem, que se sentem invisíveis no meio da multidão. Senhor, revela a Tua presença a cada pessoa solitária. Mostra-lhes que Tu estás sempre com elas, que nunca as abandonarás. Usa-nos, Senhor, para sermos companhia para os solitários. Dá-nos sensibilidade para perceber quem está precisando de atenção ao nosso redor. Ajuda-nos a fazer uma ligação, a enviar uma mensagem, a fazer uma visita. Que sejamos instrumentos do Teu amor para quebrar a solidão e a angústia de alguém. Pai, cria comunidades saudáveis onde as pessoas possam se apoiar mutuamente. Que a Tua igreja seja verdadeiramente uma família onde ninguém se sinta sozinho. Que possamos carregar os fardos uns dos outros, conforme nos ensina Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Senhor, transforma a nossa solidão em intimidade contigo. Que os momentos a sós sejam oportunidades de comunhão profunda com o Teu Espírito. Senhor Jesus, abençoa os que estão passando por luto neste dia.
A perda de alguém amado traz uma angústia profunda que parece não ter fim. Pai, consola cada coração enlutado, enxuga cada lágrima, abraça cada alma ferida. Dá a certeza de que a separação é temporária para aqueles que morreram em ti. Que a esperança da ressurreição traga conforto no meio da dor. Senhor, dá força para atravessar o processo do luto de forma saudável, sem negar a dor, mas também sem ficar preso nela para sempre. Pai, abençoa os que estão lidando com perdas de outros tipos. Perda de emprego, perda de relacionamento, perda de sonhos, perda de saúde. Cada perda traz a sua própria angústia. Senhor, Tu és especialista em restaurar o que foi perdido. Tu prometes dar beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, veste de louvor em lugar de espírito angustiado, conforme Isaías capítulo 61, versículo 3. Que hoje seja o começo de uma nova estação de restauração na vida de cada pessoa que sofreu perdas. Pai Celestial, abençoa os que estão enfrentando doenças graves neste dia. Angústia que vem de um diagnóstico difícil, de tratamentos dolorosos, de um futuro incerto, é quase insuportável. Senhor, sê a paz no meio desta tempestade. Dá força sobrenatural para cada dia, esperança para continuar lutando, fé para crer em milagres. Tu és o Deus que cura e confiamos no Teu poder. Senhor, abençoa também os familiares que acompanham estas pessoas doentes. Dá-lhes paciência, amor, resistência física e emocional. Que eles não sejam vencidos pela angústia de ver alguém amado sofrer. Pai, usa os médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde como instrumentos da Tua cura. Dá-lhes sabedoria, compaixão, excelência no cuidado. Que cada tratamento seja eficaz, que cada medicamento faça o efeito esperado. Senhor, pedimos cura completa, mas também pedimos paz para aceitar a Tua vontade, seja ela qual for. Que em todas as circunstâncias possamos confiar que Tu és bom e que os Teus planos são sempre os melhores. Senhor, abençoa os que estão lutando contra vícios neste dia. A angústia de quem está preso a uma dependência é terrível. A vergonha, o sentimento de fracasso, a sensação de estar fora de controle. Pai, liberta cada pessoa que está escravizada. Quebra as cadeias do vício, seja ele qual for. Drogas, álcool, pornografia, jogos, compras compulsivas. Tu vieste para libertar os cativos e declaramos liberdade em nome de Jesus. Senhor, dá força para resistir a cada tentação. Quando a vontade de ceder vier, que a Tua presença seja mais forte. Coloca pessoas de apoio no caminho de quem está lutando. Usa grupos de recuperação, conselheiros, amigos verdadeiros. Pai, restaura a dignidade, a autoestima, a esperança de quem foi destruído pelo vício. Mostra que a vida depois da dependência, que é possível recomeçar. Que Tu fazes novas todas as coisas. Senhor, cura também as feridas que levaram ao vício em primeiro lugar, traumas, rejeições, dores não processadas. Trata a raiz e não apenas os sintomas. Que hoje seja o primeiro dia de uma nova vida de liberdade. Pai amado, abençoa os que estão desempregados neste dia. Angústia de não ter trabalho, de não poder prover para a família, de ver as oportunidades se fecharem é esmagadora. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar. Cria oportunidades onde parece não haver nenhuma. Dá criatividade para novos caminhos profissionais. Conecta as pessoas certas no tempo certo. Pai, enquanto as portas não se abrem, sustenta com provisão sobrenatural. Multiplica o pouco que há, faz durar o que parece insuficiente. Que ninguém passe necessidade enquanto espera pela oportunidade certa. Senhor, guarda o coração de quem está desempregado da angústia que vem da comparação com os outros. Ajuda a entender que cada um tem o seu tempo, que o Teu plano é perfeito.
Que este período de espera seja usado para crescimento pessoal, para qualificação, para estreitar o relacionamento contigo. Pai, declara que a provisão está a caminho, que o melhor ainda está por vir, que este deserto vai terminar em terra prometida. Dá paciência para esperar, fé para crer, esperança para não desistir. Que hoje seja um dia de paz, mesmo na incerteza. Senhor Jesus, abençoa os que estão enfrentando processos judiciais neste dia. A angústia de estar envolvido em questões legais, de não saber o resultado, de temer a injustiça, é paralisante. Pai, Tu és o justo juiz e confiamos que a Tua justiça prevalecerá. Dá sabedoria aos advogados, imparcialidade aos juízes, clareza às testemunhas. Que a verdade venha à luz, que o direito seja feito. Senhor, protege os inocentes de condenações injustas. Livra os oprimidos das mãos dos opressores. Faz justiça aos que foram prejudicados, mas também dá graça aos culpados que se arrependem, oportunidade de recomeço, misericórdia junto com a justiça. Pai, guarda o coração de quem espera por decisões judiciais da angústia que corrói. Ajuda a entregar tudo nas Tuas mãos, a descansar na certeza de que Tu estás no controle. Que a paz, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes durante este processo. Senhor, resolve cada situação da melhor forma possível. Que os desfechos sejam justos, que as soluções sejam sábias, que todos aprendam as lições necessárias. Pai Celestial, abençoa os que estão lidando com traições neste dia. A angústia de ser traído por alguém em quem confiávamos é uma das dores mais profundas que existem. Senhor, cura cada coração partido pela traição. Restaura a capacidade de confiar novamente. Não permitas que a amargura crie raízes e destrua a alma. Pai, dá força para perdoar mesmo quando a ferida ainda está aberta. Não porque a outra pessoa merece, mas porque nós precisamos ser livres. O perdão não é para o traidor, é para o traído. Liberta-nos da prisão do ressentimento. Senhor, ensina-nos a ter sabedoria nas relações. Nem todo mundo merece acesso total à nossa vida. Ajuda-nos a discernir em quem podemos confiar plenamente, mas também não permitas que nos fechemos completamente por causa de uma traição. Há pessoas boas que merecem a nossa confiança. Pai, se fomos nós que traímos alguém, dá-nos coragem para reconhecer, pedir perdão e mudar. Que sejamos pessoas de palavra, de integridade, de lealdade. Que a nossa vida seja marcada pela fidelidade e não pela traição. Senhor, abençoa os que estão enfrentando crises matrimoniais neste dia. Angústia de ver um casamento em perigo, de sentir que o amor esfriou, de não saber se haverá futuro juntos, é desesperadora. Pai, Tu instituíste o casamento e sabemos que o Teu desejo é que seja para sempre. Restaura os casamentos que estão à beira do fim. Reacende o amor que se apagou. Cura as feridas que foram abertas ao longo do tempo. Senhor, dá sabedoria para resolver os conflitos de forma saudável. Ensina a comunicar com amor, a ouvir com atenção, a ceder quando necessário. Quebra o orgulho que impede a reconciliação. Traz humildade para reconhecer erros e pedir perdão. Pai, protege os casamentos dos ataques do inimigo. Fecha as portas para a infidelidade, para a desistência fácil, para as influências negativas. Coloca ao redor de cada casal pessoas que fortalecem o relacionamento e não que o enfraquecem. Senhor, quando houver necessidade, direciona para ajuda profissional. Terapia de casal, aconselhamento pastoral. Dá humildade para buscar apoio. Que cada casamento seja restaurado e se torne testemunho do Teu poder de transformação. Pai amado, abençoa os que estão criando filhos sozinhos neste dia. Angústia de ser pai ou mãe solo,
de ter que dar conta de tudo sem ajuda, de se sentir sobrecarregado, é enorme. Senhor, multiplica as forças de cada mãe e cada pai que está criando os filhos sozinho. Dá sabedoria para as decisões, paciência para os momentos difíceis, amor para suprir o que falta. Pai, provê os recursos necessários, financeiros, emocionais, práticos. Coloca pessoas de apoio no caminho, familiares que ajudam, amigos que se importam, comunidades que acolhem. Que estes pais e mães não se sintam sozinhos na jornada. Senhor, cura as feridas da ausência do outro genitor. Seja por morte, separação ou abandono, há uma dor que precisa ser tratada. Não permitas que a amargura tome conta. Dá a graça para perdoar e seguir em frente. Pai, abençoa os filhos que estão sendo criados por um só dos pais. Protege o coração deles de traumas, de sentimentos de abandono, de falta de referências. Tu prometes ser pai dos órfãos e declaramos que tu supres toda a falta na vida destas crianças. Senhor Jesus, abençoa os que estão cuidando de familiares doentes neste dia. A angústia de ser cuidador é silenciosa, mas devastadora. Ver alguém que amamos sofrer, ter que tomar decisões difíceis, abrir mão da própria vida para cuidar do outro, traz uma carga pesada. Pai, fortalece cada cuidador. Dá-lhes energia física para as tarefas diárias, equilíbrio emocional para lidar com a situação, esperança para continuar. Que eles não se esgotem completamente. Senhor, coloca outras pessoas para ajudar no cuidado. Que a responsabilidade não fique apenas sobre uma pessoa. Cria redes de apoio, oportunidades de descanso, momentos de alívio. Pai, guarda o coração dos cuidadores da culpa quando precisam de um tempo para si mesmos. Cuidar de si não é egoísmo, é necessidade. Ajuda-os a encontrar equilíbrio entre cuidar do outro e cuidar de si. Senhor, abençoa a relação entre cuidador e quem é cuidado. Que haja paciência de ambos os lados, compreensão, gratidão. Que este período difícil seja também um tempo de estreitar laços, de demonstrar amor, de criar memórias preciosas. Pai Celestial, abençoa os que estão lutando contra pensamentos suicidas neste dia. A angústia que leva alguém a pensar em tirar a própria vida é a mais profunda de todas. Senhor, intervém agora mesmo na vida de cada pessoa que está neste lugar escuro. Mostra que há saída, que há esperança, que há futuro. A vida vale a pena ser vivida. Pai, quebra o isolamento que faz a pessoa achar que está sozinha. Coloca alguém no caminho para oferecer ajuda. Dá coragem para buscar apoio profissional urgente. Senhor, sabemos que o suicídio não é a solução, é a interrupção de todas as soluções possíveis. Há tratamento, há cura, há transformação. O que parece impossível hoje pode mudar completamente amanhã. Pai, fala ao coração de quem está pensando em desistir. Eu tenho planos para você, planos de paz e não de mal, para dar-lhe futuro e esperança. Tu não terminaste a obra que começaste nesta vida. Há propósito, há chamado, há razão para continuar. Senhor, se alguém que está ouvindo esta oração conhece alguém em risco, dá-lhe sensibilidade para perceber e coragem para intervir. Salva vidas hoje através desta oração. Senhor, abençoa os que estão enfrentando problemas com vícios de familiares neste dia. A angústia de ter um filho, um cônjuge, um pai ou uma mãe viciado é dilacerante. Vemos alguém que amamos se destruindo e nos sentimos impotentes. Pai, liberta cada pessoa presa em vícios. Quebra as cadeias, abre os olhos, traz consciência da necessidade de mudança. Usa até o fundo do poço, se for necessário, para que haja um despertar. Senhor, dá sabedoria aos familiares para saber como ajudar. Ensina-os a não serem facilitadores, a colocar limites saudáveis, a buscar ajuda profissional. Que o amor não se transforme em codependência. Pai,
protege os familiares de serem destruídos junto com o viciado. Guarda o coração da amargura, da culpa, do desespero. Que eles entendam que cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas. Senhor, cria oportunidades de tratamento. Abre vagas em clínicas, provê recursos financeiros, coloca pessoas de apoio, que o caminho da recuperação seja acessível. E quando a pessoa decidir mudar, dá toda a estrutura necessária para que a mudança seja real e duradoura. Pai amado, abençoa os que estão enfrentando bullying neste dia. A angústia de ser humilhado, rejeitado, perseguido é terrível, especialmente para crianças e adolescentes. Senhor, protege cada pessoa que está sofrendo bullying. Dá-lhes força para não internalizar as ofensas, para não acreditar nas mentiras que dizem sobre elas. Que saibam que são valiosas, amadas, importantes. Pai, levanta pessoas para defender quem está sendo atacado. Que professores percebam, que colegas se posicionem, que pais estejam atentos. Quebrar a cultura de silêncio, que permite que o bullying continue. Senhor, trata também o coração de quem pratica bullying. Muitas vezes são pessoas feridas que ferem outros. Cura as dores que levam alguém a maltratar o próximo. Transforma agressores em aliados. Pai, quando o bullying é virtual, dá sabedoria para lidar com isso. Ensina a bloquear, a denunciar, a não dar poder para comentários maldosos. Que as redes sociais sejam usadas para o bem e não para destruir vidas. Senhor, cura as marcas que o bullying deixa. Baixa autoestima, medo social, traumas. Restaura completamente cada vida que foi prejudicada. Senhor Jesus, abençoa os que estão migrando para outros países neste dia. A angústia de deixar tudo para trás, de enfrentar o desconhecido, de recomeçar em terra estranha é imensa. Pai, vai à frente destas pessoas. Prepara o caminho, abre as portas certas, conecta com as pessoas certas, que a adaptação seja mais suave do que esperam. Senhor, protege durante as viagens, guarda de acidentes, de perigos, de explorações, que cheguem em segurança ao destino. Dá sabedoria para lidar com burocracias, para aprender novo idioma, para entender nova cultura. Pai, provê trabalho, moradia, documentação. Que todas as necessidades práticas sejam supridas. Mas principalmente, Senhor, cuida do coração de quem está longe de casa. A saudade da família, da terra natal, das raízes pode ser devastadora. Consola cada coração imigrante. Cria novas conexões, novas amizades, novo senso de pertencimento. Que encontrem comunidades acolhedoras, igrejas que se tornem família. Pai, abençoa também as famílias que ficaram. Guarda os relacionamentos à distância. Que a tecnologia seja usada para manter a conexão. E que um dia, se for da tua vontade, haja reencontros alegres. Pai Celestial, abençoa os que estão enfrentando desastres naturais neste dia. A angústia de perder tudo em enchentes, incêndios, terremotos, furacões é indescritível. Senhor, consola cada pessoa que perdeu casa, pertences, às vezes até entes queridos. Dá força para reconstruir, esperança para recomeçar, comunidade para apoiar. Pai, levanta ajuda imediata, abrigos, alimentos, roupas, medicamentos. Que a solidariedade humana se manifeste de forma prática. Usa governos, organizações, igrejas, indivíduos para socorrer quem está em necessidade. Senhor, protege de novos desastres, acalma a natureza, controla os elementos. Tu és o Deus que acalma tempestades com uma palavra. Fala paz sobre as regiões afetadas. Pai, no meio da tragédia, revela a tua presença. Que as pessoas vejam a tua mão agindo através da ajuda que recebem, da proteção que experimentam, dos milagres que acontecem. Que tragédias se transformem em testemunhos da tua fidelidade. Senhor, dá sabedoria para prevenir futuros desastres.
Que autoridades tomem medidas adequadas, que comunidades se preparem, que construções sejam seguras. Protege vidas através da prevenção. Senhor, abençoa os que estão enfrentando perseguição religiosa neste dia. A angústia de não poder expressar livremente a fé, de ser ameaçado, preso ou morto por causa de Jesus, é a mais nobre de todas, mas ainda assim é angústia. Pai, fortalece cada irmão e cada irmã que sofre perseguição. Dá-lhes coragem para permanecer fiéis, alegria mesmo no sofrimento, testemunho poderoso mesmo na dor. Senhor, protege as igrejas perseguidas. Guarda os cultos secretos, protege os líderes ameaçados, multiplica a fé em meio à opressão. Que a perseguição não destrua a igreja, mas a fortaleça, como sempre aconteceu na história. Pai, toca o coração dos perseguidores. Assim como transformaste Saulo em Paulo, transforma perseguidores em pregadores. Que os que hoje combatem o Evangelho amanhã se tornem seus maiores defensores. Senhor, dá-nos sensibilidade para lembrar dos irmãos perseguidos, que oremos por eles regularmente, que apoiemos organizações que os ajudam, que usemos a nossa liberdade religiosa para interceder pelos que não a têm. Pai, apressamos o dia em que haverá liberdade religiosa em todo o mundo, quando cada pessoa poderá adorar-te sem medo. Pai amado, abençoa os que estão lidando com doenças mentais neste dia. A angústia que vem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e outras condições é real e profunda. Senhor, quebra o estigma que ainda existe em torno da saúde mental. Ajuda as pessoas a entender que doença mental não é falta de fé, é uma condição que precisa de tratamento. Pai, dá acesso a tratamento adequado, medicação quando necessária, terapia, apoio psiquiátrico, que os recursos de saúde mental sejam acessíveis a todos que precisam. Abençoa os profissionais que trabalham nesta área com sabedoria e compaixão. Senhor, cura as causas das doenças mentais quando houver cura, mas quando a condição for crônica, dá graça para viver bem apesar dela. Ensina a gerenciar os sintomas, a reconhecer os gatilhos, a buscar ajuda nos momentos de crise. Pai, protege de pensamentos destrutivos que as doenças mentais podem trazer. Guarda a mente com a tua verdade. Que mesmo quando os sentimentos mentem, a tua palavra permaneça firme como âncora. Senhor, cria comunidades que acolhem pessoas com doenças mentais sem julgamento. Que a igreja seja lugar de cura e não de mais feridas. Senhor Jesus, abençoa os que estão enfrentando crises de identidade neste dia. A angústia de não saber quem somos, de questionar o nosso valor, de buscar aceitação nos lugares errados é comum neste mundo confuso. Pai, revela a cada pessoa a sua verdadeira identidade. Filho amado de Deus, não importa o que o mundo diz, não importa o que o passado marcou, somos teus e isso define tudo. Senhor, liberta de toda mentira sobre identidade. Quebra as cadeias de rejeição, de abuso, de comparação, que cada pessoa se veja com os teus olhos, preciosa, honrada, amada. Pai, dá sabedoria para lidar com questões complexas de identidade que esta geração enfrenta, que a verdade seja buscada, que decisões sejam tomadas com maturidade, que influências sejam saudáveis. Senhor, protege especialmente os jovens que estão formando sua identidade. Que não sejam levados por modismos, por pressões sociais, por confusões ideológicas, que encontrem em Ti a base sólida sobre a qual construir quem são. Pai, usa famílias, igrejas, escolas para ajudar na formação de identidades saudáveis. Que haja amor, aceitação, direção sábia, que cada pessoa cresça segura de quem é em Ti.
Pai Celestial, abençoa os que estão enfrentando conflitos étnicos ou raciais neste dia. A angústia de sofrer discriminação, de ser julgado pela cor da pele, de enfrentar preconceito é injusta e dolorosa. Senhor, cura o coração de cada pessoa que já sofreu racismo. Restaura a dignidade roubada, a autoestima ferida, a confiança abalada. Pai, muda o coração de quem discrimina. Quebra estruturas de preconceito, desfaz mentalidades racistas, transforma sociedades. Que vejamos uns aos outros como tu nos vês. Todos criados à tua imagem, todos igualmente valiosos. Senhor, levanta vozes proféticas que denunciam a injustiça. Dá coragem para não ficar em silêncio diante do racismo, mas também dá sabedoria para combater o problema de forma que traga mudança real. Pai, cria pontes entre diferentes etnias, que haja diálogo, compreensão, respeito mútuo, que as diferenças sejam celebradas e não usadas para dividir. Senhor, que a tua igreja seja exemplo de unidade na diversidade. Que em ti não haja judeu nem grego, escravo nem livre, mas todos sejam um em Cristo Jesus. Que o mundo veja na igreja como é possível viver em harmonia, apesar das diferenças. Senhor, abençoa os que estão enfrentando violência doméstica neste dia. A angústia de viver com medo dentro da própria casa, de sofrer agressões de quem deveria proteger, é horrível. Pai, intervém agora em cada situação de violência doméstica. Protege as vítimas, especialmente as crianças que crescem neste ambiente. Dá-lhes coragem para buscar ajuda, para denunciar, para sair da situação de perigo. Senhor, quebra o ciclo de violência. Muitos agressores foram vítimas no passado. Cura as feridas que levam alguém a agredir, mas também responsabiliza pelos atos cometidos. Que haja consequências para a violência, que a justiça seja feita. Pai, fortalece as redes de apoio, delegacias especializadas, casas de abrigo, grupos de apoio. Que as vítimas encontrem ajuda quando buscam. Dá sabedoria aos profissionais que lidam com estes casos. Senhor, restaura vidas destruídas pela violência. Cura os traumas, restaura a autoestima, dá esperança de recomeço. Que as vítimas não permaneçam vítimas para sempre, mas se tornem sobreviventes vitoriosas. Pai, ensina-nos a não ignorar sinais de violência ao nosso redor. Dá-nos coragem para intervir quando necessário, para oferecer ajuda, para ser canal da tua proteção. Pai amado, abençoa os que estão enfrentando vícios em tecnologia neste dia. A angústia de estar preso a telas, de não conseguir desconectar, de perder horas preciosas em redes sociais ou jogos, é real. Senhor, liberta cada pessoa viciada em tecnologia. Dá autocontrole para estabelecer limites saudáveis. Ajuda a usar a tecnologia como ferramenta e não como prisão. Pai, protege especialmente as crianças e adolescentes. Esta geração está crescendo hiperconectada e isso traz consequências: ansiedade, depressão, problemas de sono, dificuldade de relacionamento. Senhor, dá sabedoria aos pais para gerenciar o uso de tecnologia em casa. Que estabeleçam regras saudáveis, que sejam exemplos de uso equilibrado. Pai, restaura a capacidade de viver o momento presente. Muitos estão fisicamente num lugar, mas mentalmente na tela. Ajuda-nos a estar verdadeiramente presentes com as pessoas que amamos. Senhor, redime a tecnologia para fins do reino. Que seja usada para espalhar o Evangelho, para edificar vidas, para conectar pessoas de forma saudável. Que não seja apenas fonte de distração, mas ferramenta de transformação. Senhor Jesus, abençoa os que estão enfrentando crises ambientais neste dia. Angústia de ver o planeta sendo destruído, de temer pelo futuro das próximas gerações, de sentir impotência diante de problemas tão grandes é real. Pai, tu criaste este mundo e disseste que era bom.
Ajuda-nos a ser bons administradores da criação. Dá sabedoria para cuidar do meio ambiente de forma responsável. Senhor, levanta líderes que tomem decisões sábias em relação ao planeta. Que políticas ambientais sejam implementadas, que empresas sejam responsabilizadas, que mudanças reais aconteçam. Pai, dá-nos criatividade para encontrar soluções sustentáveis. Que a ciência seja usada para reverter danos, para criar alternativas limpas, para preservar o que resta. Senhor, ajuda-nos individualmente a fazer a nossa parte. Pequenas ações multiplicadas por milhões de pessoas fazem diferença. Que sejamos conscientes nas nossas escolhas diárias. Pai, acima de tudo, que não percamos a esperança. Tu tens o controle sobre toda a criação. Que confiemos que farás novas todas as coisas, que haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Enquanto isso, ajuda-nos a cuidar bem deste planeta que nos deste. Pai Celestial, abençoa os que estão enfrentando crises de vocação neste dia. A angústia de não saber qual caminho seguir, de questionar se estamos no lugar certo, de sentir que perdemos o propósito é paralisante. Senhor, revela a cada pessoa o chamado específico que tens para a vida dela. Tu nos criaste com propósito, com dons únicos, com uma missão a cumprir. Dá clareza sobre qual é essa missão. Pai, quando a resposta não vier imediatamente, dá paz para esperar. Ensina-nos que o propósito se revela muitas vezes no caminhar, não antes de dar o primeiro passo. Ajuda-nos a ser fiéis no pouco enquanto esperamos pelo muito. Senhor, liberta do medo de errar. Muitos ficam paralisados com medo de fazer a escolha errada. Mas Tu és grande o suficiente para redirecionar quando necessário. Dá coragem para dar passos de fé. Pai, abençoa cada nova jornada que está começando, seja mudança de carreira, início de negócio, novo ministério. Vai à frente e prepara o caminho. Que cada pessoa encontre realização em fazer a Tua vontade. Senhor, que ao final da vida possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que vivamos o propósito para o qual fomos criados. Senhor, queremos terminar esta oração declarando vitória sobre toda angústia. Tu és maior que qualquer problema que enfrentamos. Tu és mais forte que qualquer medo que nos ataca. Tu és mais poderoso que qualquer circunstância que nos desafia. Pai, declaramos que este dia será diferente. A angústia não terá a última palavra. O medo não vai governar as nossas decisões. A preocupação não vai roubar a nossa paz, porque Tu estás conosco e isso muda tudo. Senhor Jesus, Tu dissestes: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós recebemos esta paz agora. Recebemos a Tua paz, que é diferente de qualquer coisa que o mundo oferece. Pai, que não depende de circunstâncias, que permanece firme na tempestade, que sustenta quando tudo desmorona. Pai, enchemos o nosso coração com gratidão. Obrigado por nos ouvir, por nos amar, por nunca nos abandonar. Obrigado porque cada novo dia é uma oportunidade de recomeço. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Senhor, que saiamos desta oração transformados, que a angústia dê lugar à paz, que o medo dê lugar à fé, que o desespero dê lugar à esperança. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai amado, continuamos a entregar nas Tuas mãos cada área da nossa vida que tem sido fonte de angústia. Senhor, abençoa a nossa vida espiritual neste dia. Muitas vezes a angústia vem quando nos afastamos de Ti, quando negligenciamos a oração, quando deixamos de ler a Tua palavra. Pai, reacende em nós o primeiro amor, que voltemos à intimidade que tínhamos contigo,
Que a tua presença seja a nossa prioridade, não uma opção quando tudo mais falha. Senhor, ajuda-nos a criar disciplinas espirituais saudáveis. Não por religiosidade, mas por relacionamento. Tempo de oração que seja verdadeira comunhão, leitura bíblica que transforme e não apenas informe, jejum que quebre cadeias. Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, que Ele nos guie em toda a verdade, que nos console em toda tribulação, que nos fortaleça em toda fraqueza. Que a Sua presença seja tão real em nós, que as pessoas percebam que estivemos contigo. Senhor, usa-nos como instrumentos da Tua paz. Que onde houver angústia, levemos esperança. Onde houver desespero, levemos fé. Onde houver trevas, levemos luz. Que sejamos sal e luz neste mundo. Senhor Jesus, abençoa os nossos sonhos neste dia. Angústia, às vezes, vem de sonhos adiados, de promessas que parecem demorar, de visões que parecem impossíveis. Pai, reaviva os sonhos que colocaste no nosso coração. Não permitas que a demora nos faça desistir. Abraão esperou 25 anos pela promessa, mas ela se cumpriu. José passou 13 anos entre a visão e a realização, mas chegou ao palácio. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de liderar o povo, mas cumpriu o chamado. Pai, se eles puderam esperar e ver o cumprimento, nós também podemos. Dá-nos paciência para o processo, fé para a jornada, perseverança para não desistir. Senhor, enquanto esperamos, prepara-nos. Usa o tempo de espera para nos moldar, para nos ensinar, para nos amadurecer. Que quando a promessa chegar, estejamos prontos para recebê-la. Pai, remove da nossa vida sonhos que não vêm de Ti. Há sonhos que são nossos e não Teus, e esses só trazem frustração. Ajuda-nos a soltar o que precisa ser solto para abraçar o que Tu tens de melhor para nós. Que os nossos sonhos estejam alinhados com o Teu propósito. Pai Celestial, abençoa as nossas palavras neste dia. Muita angústia é criada ou aumentada pelas palavras que falamos. Palavras de dúvida, de medo, de negatividade têm poder criativo destrutivo. Senhor, coloca guarda sobre a nossa boca. Ajuda-nos a falar palavras de fé, de esperança, de vida. Que as nossas palavras edifiquem e não destruam, que curem e não firam, que animem e não desanimem. Pai, ensina-nos a declarar a Tua palavra sobre as situações. Quando a angústia vier, que respondamos com promessas bíblicas. Quando o medo atacar, que declaremos que Tu não nos deste espírito de covardia. Quando a dúvida surgir, que afirmemos que contigo tudo é possível. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que as nossas palavras criaram mais problemas. Quando falamos mal de alguém, quando reclamamos constantemente, quando profetizamos negativamente sobre a nossa própria vida. Pai, transforma a nossa boca em instrumento de bênção. Que hoje falemos palavras que trazem vida, que inspiram fé, que declaram vitória. Que a nossa conversa seja sempre temperada com sal, como nos ensina Colossenses capítulo 4, versículo 6. Senhor, abençoa a nossa capacidade de descansar neste dia. A angústia muitas vezes vem da falta de descanso adequado. Vivemos numa cultura que glorifica o cansaço, que vê o descanso como preguiça. Mas Tu criaste o descanso, Tu instituíste o sábado. Pai, dá-nos permissão para descansar sem culpa. Ajuda-nos a entender que descansar não é perda de tempo, é investimento em saúde, em produtividade, em qualidade de vida. Que possamos dormir as horas necessárias, tirar folgas quando precisamos, fazer pausas durante o dia. Senhor, cura os que sofrem de insônia causada pela angústia, acalma a mente que não desliga, o coração que não para de se preocupar. Dá o sono profundo e restaurador que o corpo precisa. Pai, ensina-nos a descansar em Ti, não apenas fisicamente, mas espiritualmente.
O verdadeiro descanso vem de confiar que tu estás no controle. Quando descansamos em ti, podemos dormir em paz mesmo na tempestade, como Jesus dormiu no barco. Senhor, que hoje possamos experimentar o descanso que prometeste em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Pai amado, abençoa a nossa criatividade neste dia. A angústia paralisa a criatividade. Faz-nos ver apenas problemas e nunca soluções. Senhor, liberta a criatividade que colocaste em nós. Tu és o Criador, e nós fomos criados à tua imagem, portanto também somos criativos. Dá-nos ideias novas para velhos problemas, soluções inovadoras para desafios antigos. Pai, muitas vezes a resposta para a angústia está em fazer algo diferente, em tentar novo caminho, em pensar fora da caixa. Senhor, inspira-nos, que hoje possamos ver possibilidades onde só víamos impossibilidades. Que possamos encontrar saídas onde só víamos becos sem saída. Pai, usa a nossa criatividade para abençoar outros, que criemos arte que inspira, música que consola, palavras que curam. Que usemos os dons que nos deste não apenas para nosso benefício, mas para o bem de muitos. Senhor, protege a nossa criatividade do perfeccionismo paralisante. Muitos não criam nada porque têm medo de não ser perfeito. Ajuda-nos a entender que feito é melhor que perfeito. Que possamos criar com liberdade, sem medo de julgamento. Senhor Jesus, abençoa a nossa capacidade de celebrar neste dia. A angústia rouba a alegria, faz-nos esquecer de celebrar as vitórias. Pai, ajuda-nos a reconhecer e celebrar cada pequena vitória. Acordar é uma vitória. Ter saúde é uma vitória. Ter comida na mesa é uma vitória. Ter família é uma vitória. Ter a tua presença é a maior vitória. Senhor, ensina-nos a cultivar gratidão mesmo nas dificuldades. Em tudo dai graças, diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Não por tudo, mas em tudo. Podemos não estar gratos pelo problema, mas podemos ser gratos pela tua presença no problema. Pai, que hoje seja um dia de celebração. Celebramos a vida que nos deste, celebramos as bênçãos que recebemos, celebramos as orações respondidas, celebramos as promessas que ainda vão se cumprir, celebramos simplesmente porque Tu és Deus e isso é razão suficiente. Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força, como está em Neemias capítulo 8, versículo 10. Que mesmo com angústias ao redor, tenhamos alegria dentro. Alegria que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que pertencemos a Ti. Pai Celestial, abençoa a nossa generosidade neste dia. A angústia nos faz focar apenas em nós mesmos, em nossos problemas, em nossas necessidades. Senhor, tira os nossos olhos de nós mesmos e ajuda-nos a ver as necessidades ao nosso redor. Há sempre alguém em situação pior que a nossa. Há sempre alguém que precisa da nossa ajuda. Pai, ensina-nos que uma das melhores formas de vencer a angústia é abençoar alguém. Quando damos, recebemos. Quando consolamos, somos consolados. Quando servimos, somos servidos. Senhor, faz-nos generosos com nosso tempo, nossos recursos, nossa atenção, nosso amor. Que não sejamos tão absorvidos pelos nossos problemas que nos tornemos insensíveis aos dos outros. Pai, usa-nos como resposta às orações de alguém hoje. Talvez alguém esteja pedindo ajuda e nós somos a resposta que Tu preparaste. Dá-nos sensibilidade para perceber as necessidades, generosidade para suprir o que pudermos, sabedoria para ajudar da forma certa. Senhor, que a nossa vida seja marcada por generosidade, que sejamos conhecidos não pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos, não pelo que guardamos, mas pelo que damos. Senhor, abençoa a nossa paciência neste dia. A angústia nos faz querer tudo resolvido imediatamente, mas Tu trabalhas no Teu tempo perfeito.
Pai, desenvolve em nós a paciência que vem da confiança. Confiança de que Tu estás trabalhando mesmo quando não vemos. Confiança de que o Teu tempo é sempre o melhor. Confiança de que vale a pena esperar pelo que Tu preparaste. Senhor, ajuda-nos a não tomar decisões precipitadas, motivadas pela angústia. Quantos erros cometemos por falta de paciência, por querer forçar as coisas a acontecerem no nosso tempo. Pai, ensina-nos a esperar em Ti. Não uma espera passiva, mas ativa. Esperar fazendo o que está ao nosso alcance, mas descansando no que está além dele. Senhor, que sejamos pacientes não apenas com as circunstâncias, mas com as pessoas. Pacientes com quem nos irrita, com quem nos decepciona, com quem não corresponde às nossas expectativas. Pai, que lembremos sempre que Tu és infinitamente paciente conosco. Quantas vezes falhamos e Tu não desistes? Quantas vezes demoramos a aprender e Tu continua ensinando? Quantas vezes caímos e Tu nos levantas de novo? Que sejamos tão pacientes com os outros quanto Tu és conosco. Pai amado, abençoa a nossa coragem neste dia. A angústia nos faz covardes, nos paralisa com medo. Senhor, enche-nos de coragem sobrenatural. Coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Coragem para mudar o que precisa ser mudado. Coragem para deixar ir o que precisa ser deixado. Pai, lembra-nos das vezes em que já fomos corajosos no passado. Se vencemos antes, podemos vencer de novo. Se sobrevivemos àquilo, sobreviveremos a isto. Tu que nos deste vitória ontem, darás vitória hoje e amanhã. Senhor, dá-nos coragem para sair da zona de conforto quando necessário. Muitas vezes, a angústia vem de estarmos presos em situações que já deveríamos ter deixado. Dá coragem para dar o passo de fé que estamos adiando. Pai, que a Tua palavra em Josué, capítulo 1, versículo 9, seja real para nós hoje. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, que esta promessa nos encha de ousadia santa, que hoje façamos o que o medo tem impedido, que digamos o que a covardia tem silenciado, que tentemos o que a insegurança tem adiado. Senhor Jesus, abençoa a nossa humildade neste dia. Muita angústia vem do orgulho, orgulho de não pedir ajuda, orgulho de não admitir fraqueza, orgulho de querer fazer tudo sozinho. Pai, quebra o orgulho que nos mantém presos. Dá-nos humildade para reconhecer que precisamos de ajuda. Humildade para admitir que não sabemos tudo. Humildade para aceitar que não podemos controlar tudo. Senhor, ensina-nos que humildade não é fraqueza, é força. É preciso muita força para ser vulnerável, para admitir erros, para pedir perdão. Pai, que sejamos humildes o suficiente para aprender com qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer condição. Tu usas até crianças para nos ensinar. Senhor, dá-nos humildade, especialmente diante de Ti. Que não venhamos à Tua presença com arrogância, achando que merecemos algo. Vimos apenas pela Tua graça, dependemos apenas da Tua misericórdia. Pai, que a nossa oração seja sempre como a do publicano. Deus tem misericórdia de mim, pecador, e não como a do fariseu que se achava melhor que os outros. Senhor, que a humildade nos torne acessíveis, ensináveis, transformáveis. Que não sejamos orgulhosos demais para mudar. Pai Celestial, abençoa a nossa sabedoria neste dia. A angústia muitas vezes vem de decisões tolas, de escolhas precipitadas, de caminhos errados. Senhor, dá-nos a sabedoria que vem do alto, sabedoria para discernir o certo do errado, sabedoria para escolher o melhor entre várias opções boas, sabedoria para saber quando falar e quando calar. Pai, Tiago, capítulo 1, versículo 5, promete que se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Senhor, estamos pedindo agora.
derrama sobre nós sabedoria sobrenatural, que hoje tomemos decisões sábias que nos livrem de angústias futuras. Senhor, dá-nos sabedoria para administrar o tempo. Tempo é o recurso mais democrático que existe, todos têm 24 horas. Mas a diferença está em como usamos essas horas. Ajuda-nos a priorizar o importante e não apenas o urgente. Pai, dá-nos sabedoria para administrar relacionamentos. Saber em quem investir, de quem se afastar, como lidar com pessoas difíceis. Que tenhamos discernimento para não jogar pérolas aos porcos, mas também amor para não julgar precipitadamente. Senhor, que a sabedoria nos guie em cada área da vida. Senhor, abençoa a nossa integridade neste dia. Muita angústia vem de viver dupla vida, de esconder coisas, de não ser autêntico. Pai, ajuda-nos a viver com integridade. Que sejamos as mesmas pessoas em público e em privado. Que o que falamos seja o que fazemos. Que o que aparentamos seja o que realmente somos. Senhor, liberta-nos da necessidade de impressionar as pessoas. Não precisamos usar máscaras, não precisamos fingir. Podemos ser autênticos porque a nossa aceitação vem de Ti e não dos homens. Pai, dá-nos coragem para viver na luz. Tudo que é feito nas trevas, eventualmente vem à luz. É melhor viver transparentemente desde o início. Senhor, quando errarmos, que tenhamos integridade para admitir. Quando falharmos, que tenhamos humildade para reconhecer. Quando prometemos algo, que tenhamos caráter para cumprir. Pai, que a nossa palavra tenha valor. Que quando dissermos sim, seja sim, quando dissermos não, seja não. Que sejamos conhecidos como pessoas de palavra, de caráter, de integridade. Senhor, em Provérbios capítulo 10, versículo 9 está escrito: quem anda em integridade, anda seguro. Que hoje andemos seguros porque andamos em integridade. Pai amado, abençoa a nossa esperança neste dia. A angústia quer roubar a nossa esperança, quer fazer-nos acreditar que não há futuro, que não há saída. Senhor, reaviva a esperança dentro de nós. Esperança não é otimismo vazio, é confiança fundamentada em quem Tu és. Pai, Tu és o Deus da esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Senhor, enche-nos desta esperança hoje. Esperança de que o melhor ainda está por vir. Esperança de que esta dor não durará para sempre. Esperança de que Tu estás preparando algo bom. Pai, quando olhamos as circunstâncias, podemos perder a esperança. Mas quando olhamos para Ti, a esperança se renova. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti. Senhor, que sejamos portadores de esperança para outros. Que a nossa vida inspire esperança nos desesperados. Que as nossas palavras tragam esperança aos desanimados. Que o nosso testemunho gere esperança nos que perderam a fé. Pai, que vivamos como pessoas que têm esperança eterna, não apenas para esta vida, mas para a eternidade contigo. Senhor Jesus, abençoa a nossa fé neste dia. A angústia é o oposto da fé. Quando temos fé, não há espaço para angústia. Quando há angústia, a fé precisa crescer. Pai, aumenta a nossa fé. Fé para crer no impossível, fé para ver o invisível, fé para alcançar o inatingível. Senhor, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pai, dá-nos esta certeza, esta convicção. Que possamos crer mesmo quando não vemos, confiar mesmo quando não entendemos. Senhor, ajuda a nossa incredulidade. Há momentos em que queremos crer, mas a dúvida é forte. Há momentos em que a fé vacila. Pai, segura-nos nestes momentos. Não permitas que a dúvida nos afunde. Senhor, que a nossa fé não esteja em nós mesmos, mas em Ti.
Não confiamos na nossa capacidade de ter fé, confiamos na tua fidelidade independente da nossa fé. Tu és fiel mesmo quando somos infiéis. Pai, que hoje façamos escolhas de fé, que decidamos crer apesar das evidências contrárias, que confiemos apesar do medo, que avancemos apesar da incerteza, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Pai Celestial, abençoa o nosso amor neste dia. A angústia nos fecha, nos torna egoístas, focados apenas em nós. Senhor, enche-nos do teu amor, amor que expulsa o medo, amor que cobre multidão de pecados, amor que nunca falha. Pai, 1 Coríntios capítulo 13, nos ensina que o amor é paciente, bondoso, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Senhor, que este amor seja real em nós. Ajuda-nos a amar assim. Pai, muitas vezes é difícil amar. Há pessoas que nos machucam, que nos decepcionam, que nos traem. Senhor, dá-nos amor sobrenatural. Amor que não depende do merecimento do outro. Amor que escolhe amar mesmo quando não há retorno. Senhor, que amemos a Ti acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Estes são os 2 maiores mandamentos. Pai, ajuda-nos a viver estes mandamentos hoje. Que cada ação seja motivada pelo amor. Cada palavra seja temperada com amor. Cada decisão seja guiada pelo amor. Senhor, que o mundo saiba que somos Teus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. Que o nosso amor seja testemunho do Teu amor. Senhor, abençoa a nossa confiança neste dia. Angústia é falta de confiança em Ti, falta de confiança em nós mesmos, falta de confiança no futuro. Pai, constrói em nós confiança inabalável, confiança de que Tu és bom o tempo todo, confiança de que Tu tens o controle, confiança de que Tu sabes o que faz. Senhor, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pai, queremos confiar assim, de todo o coração, sem reservas, sem dúvidas. Senhor, quando as coisas não fazem sentido, ajuda-nos a confiar que Tu vês o quadro completo. Quando o caminho está escuro, ajuda-nos a confiar que Tu és a luz. Quando tudo parece estar dando errado, ajuda-nos a confiar que Tu estás fazendo tudo cooperar para o bem. Pai, que a nossa confiança em Ti seja tão forte que nada possa abalá-la. Nem circunstâncias difíceis, nem demoras prolongadas, nem aparentes fracassos. Que confiemos em Ti até o fim, porque Tu és digno de toda confiança. Pai amado, queremos terminar esta oração com gratidão transbordante. Obrigado por nos ouvir nesta manhã. Obrigado por cada palavra desta oração que tocou o nosso coração. Obrigado porque sabemos que não oramos em vão, que Tu ouves e respondes. Senhor, obrigado por este novo dia que nos deste. Obrigado pela vida, pela saúde, pela família, pelas oportunidades. Obrigado por estarmos vivos para ver mais um amanhecer. Pai, obrigado por nunca nos abandonar. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, Tu estás conosco. Mesmo quando achamos que não vais responder, Tu estás trabalhando. Mesmo quando parece que Te esqueceste de nós, Tu estás cuidando de cada detalhe. Senhor, obrigado pela Tua fidelidade. Tu és fiel quando somos infiéis. Tu és constante quando somos inconstantes. Tu permaneces quando tudo muda. Grande é a Tua fidelidade, Senhor. Pai, obrigado por Jesus. Obrigado por enviares Teu Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado porque através dele temos acesso a Ti. Obrigado porque nele temos perdão, salvação, vida eterna. Senhor Jesus, obrigado por nos amar tanto que deste Tua vida por nós.
Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós, por nos consolar, por nos guiar, por interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Deus Trino, por ser tudo o que precisamos. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti para sempre. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Pai Celestial, agradecemos por esta oração poderosa que quebrou toda angústia. Que cada pessoa que orou conosco saía deste momento transformada, cheia de paz, de fé, de esperança. Que este dia seja diferente de todos os outros, porque começou aos Teus pés. Abençoa cada pessoa que dedicou este tempo para buscar-Te. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus durante todo este dia e sempre. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva "Sit, Amém" nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando angústia e precisa de uma palavra de esperança. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que edificarão a sua fé e o ajudarão a começar cada dia conectado com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Que você saia deste momento não apenas aliviado da angústia, mas cheio da paz que só Deus pode dar. Que o seu dia seja abençoado, que os seus passos sejam guiados, que o seu coração seja guardado. Vá em paz, filho amado, filha amada de Deus. O Senhor está com você. O Senhor está com você.